Eu estava com pressa para ir ao encontro com meu novo namorado. Mesmo ele sendo casado, isso não nos impediu de nos encontrarmos. Mas quando cheguei no café, ele estava quase beijando uma loira. Excelente! Corri até eles e joguei o teste de gravidez na mesa. Não só temos um encontro nesse restaurante, mas você está me traindo! Me dê o dinheiro rápido, antes que sua esposa descubra seus romances! Ele ficou pálido de medo, expôs algumas centenas de dólares e saiu correndo. E a loira e eu trocamos olhares e fomos para a saída. Entramos no carro e a loira imediatamente tirou a peruca. Na verdade, esse era o meu irmão Billy. Eu dei a ele metade do dinheiro. Obrigada, irmão. Sim, nós ganhamos dinheiro roubando ele de homens casados românticos. Eu saio com eles primeiro. E então Billy entra em cena e depois minha entrada com um teste de gravidez. Esses homens estavam prontos para dar tudo para que suas esposas não soubessem sobre a traição. Mas mesmo com essa renda, nossa família mal tinha o que comer. Nosso pai nos deixou muito jovens. Nossa mãe trabalhou duro, mas ela não conseguia sobreviver à traição do nosso pai. Ela começou a beber escondido e uma vez minha mãe viu meu pai com outra mulher e ficou muito bêbada. Depois disso, foi despedida. Ainda me lembro das palavras dela naquele dia. Agradeça ao seu papai. Você não consegue ganhar muito dinheiro em um trabalho normal. E então me dei conta. Eu poderia me tornar a jovem amante cuja qual homens como meu pai gastavam dinheiro. Então eu iria me vingar de todos esses homens pela minha mãe. E ao mesmo tempo ganharia dinheiro. Mas percebi que não poderia fazer isso sozinha. Precisava de ajuda. Eu não tinha muitos amigos e quem concordaria com uma coisa dessas? E então pensei no Billy. Meu irmão tinha traços muito femininos. E ele ainda era um ator. Então era fácil se acostumar com o papel. No início, Billy era contra seduzir os homens, mas o argumento final foi seus estudos em uma escola de teatro prestigiada. Era improvável que ele entrasse com base no orçamento e não tínhamos dinheiro para pagar seus estudos. Estudar teatro e se tornar uma estrela mundial era o sonho de toda a sua vida. A esperança que quase se extinguiu se reacendeu nele. Foi assim que começamos nossos golpes. Os sugar daddies perfeitos costumavam beber sozinhos em bares. Me sentava com eles, trocava 2 palavrinhas e já era convidada para um drink. E depois de alguns dias de romance, meu irmão entraria em ação. Marcava outro encontro para as minhas vítimas, mas acidentalmente me atrasaria. Em vez de mim, o Billy se sentaria com eles e os seduziria rapidamente. E assim que fosse começar um beijo, eu apareceria no café e fazia uma cena, balançando um falso teste de gravidez. Fizemos essa performance com cada um e tudo era ótimo. O telefone vibrando me trouxe de volta das minhas memórias para a realidade. O Billy acaba de receber um telefonema da escola de teatro. O vestibular foi adiado, seria em 1 semana. E então teríamos que pagar pela bolsa imediatamente. O Billy abaixou a cabeça. Onde poderíamos encontrar tanto dinheiro em 1 semana? Ele perguntou. Bem, eu tinha um plano de contingência. Poderíamos escolher como vítima algum homem muito rico. Havia score entre eles, assim como nosso pai. E eles tinham muito dinheiro. Naquela noite, o Billy e eu alugamos algumas roupas elegantes. Precisávamos parecer chiques. E então fui ao melhor restaurante da nossa cidade e passei orgulhosamente pelas mesas. Eu não podia acreditar que estava aqui de novo. A noite toda lancei olhares apaixonados aos homens, mas ninguém se aproximou de mim. Já ia voltar para casa, só desperdiçamos dinheiro alugando roupas. Mas de repente um homem galanteador de seus 40 anos veio até mim e se apresentou como Glenn. Ele estava vestindo um terno, um relógio de ouro e uma aliança de casamento. Bem, convidei ele para se sentar à mesa. O jogo começou. O Glenn pediu lagosta pra gente e começamos a conversar. Tentei obter informações dele sobre seu dinheiro e sua família, mas o Glenn ficava mudando de assunto. E ele estava sempre fazendo piadas, mas eu não queria nenhuma piada dele. Tentei tocar sua mão suavemente, mas ele imediatamente a puxou para longe. Então, ele educadamente me convidou para a festa no iate do seu amigo esta noite. Claro, eu aceito! Enquanto caminhávamos para o táxi, tive certeza de que o Glenn tinha gostado de mim. Por que mais ele me chamaria para o iate? É onde eu iria seduzir ele. No iate, propus ao Glenn irmos para uma cabine, mas ele desviou o olhar de mim. Ei, o que isso significa? E então, o Glenn sugeriu assistirmos ao pôr do sol. Era melhor do que se sentar em uma cabine com uma janela pequena. O Glenn e eu passamos o resto da noite discutindo os hobbies e interesses um do outro. Eu nem percebi como o tempo passou voando. Mas eu ainda não sabia como seduzir ele. Falando com ele? A festa acabou e o Glenn me levou para casa. Eu queria pelo menos dar um beijinho de tchau nele, mas no último segundo, o Glenn fingiu que alguém havia ligado para ele e se virou. Ele era um homem estranho. Saí do carro e bati a porta.
E assim que entrei, meu irmão Billy estava esperando por mim, ansioso para descobrir como tinha sido. Mas eu disse que era mais complicado do que o normal. Esse rico Glenn não caiu nas minhas tentativas para pegar ele. O Billy ficou bravo e me acusou de ser muito lerda. Ele teve uma prova e foi admitido outro dia. O dinheiro era necessário agora. Então ele declarou abrupta e friamente que tínhamos que agir de forma mais decisiva. Billy, como você é teimoso! Não se preocupe, eu cuido disso. Era estranho. Eu normalmente pegava os homens em poucas horas. O que aconteceu comigo? Na noite seguinte, fui ao encontro com o Glenn de novo. Ele já estava me esperando no café e assim que me sentei à mesa, o Glenn disse que queria me contar uma coisa. Mas então meu telefone tocou. Era o Billy. Que momento péssimo! Pedi desculpas ao Glenn e me afastei para atender. E então ouvi a campainha na porta da frente. Eu olhei em volta e vi o Billy parado na porta, vestido como uma loira. Ele nem ao menos me ouviu. Ele estava caminhando em direção à nossa mesa. Billy, espere! Você vai estragar isso! Garoto teimoso e egoísta! Eu rapidamente corri para o Billy e o arrastei até o canto. Que diabos! Meu irmão retrucou que não tinha mais tempo para esperar. Precisava de dinheiro para pagar a admissão. Ou já tinha esquecido o sonho dele e fiquei obcecada por esse Glenn. Prometi que amanhã cumpriríamos nosso plano e de alguma forma empurrei o Billy para fora do restaurante. Peguei o primeiro táxi. Vamos para casa! No caminho, escrevi para o Glenn pedindo desculpas pelo meu desaparecimento repentino e tive que mentir que meu gato estava doente e que eu precisava ir ao veterinário com urgência. Pedi a ele para remarcar o encontro para amanhã. Tive medo de que o Glenn ficasse com raiva, mas de repente ele me convidou para ir à sua casa. Uau! Eu estava radiante de felicidade, então eu ainda tinha uma chance. Mas o Billy não conseguia superar isso e dizia que ainda não tínhamos um centavo. Eu senti como se estivesse sendo picada. Odiava admitir, mas o Billy parecia estar certo. Não importa o quão fofo Glenn fosse, eu tinha que tentar conseguir o dinheiro. Afinal, meu irmão e minha mãe precisavam de ajuda. Está decidido. Na manhã seguinte, coloquei um vestido decotado e salto alto. Nenhum homem poderia resistir. Depois disso, peguei um táxi até a casa do Glenn. Eu não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. O Glenn não era uma pessoa má de jeito nenhum, mas rapidamente eu afastei esses pensamentos. Isso é o que pensávamos sobre o nosso pai também, e ele acabou se revelando um traidor. O carro já estava parado e eu vi a mansão ostentosa do Glenn. Tudo era como nos filmes. Uma piscina, estátuas douradas, uma fonte, tanto luxo. O Glenn me encontrou no portão e me convidou para entrar na casa. Ele estava visivelmente nervoso, talvez algo tivesse acontecido. Peguei sua mão. É isso que você queria dizer ontem? O Glenn suspirou e disse que não poderia me fazer feliz. O que ele estava falando? Ele tinha um palácio aqui. Então o Glenn disse que ele já foi rico, mas alguns anos atrás sua filha adoeceu. Seu esposo os deixou e ele gastou quase tudo em tratamento médico. Inclusive teve que hipotecar esta casa. O quê? Então, o Glenn disse que mesmo que eu não quisesse ver ele de novo, ele gostaria que eu conhecesse sua filha Lilo. Em seguida, ele timidamente abriu a porta de um dos quartos. Uma garota pálida, de cerca de 6 anos, estava deitada na cama com alguns catéteres. Fiquei inquieta com a ideia de roubar o que restava do dinheiro do Glenn. Ele gastou tudo no tratamento da filha. Naquele momento, o telefone do Glenn tocou e ele foi chamado para trabalhar. Era urgente. O Glenn perguntou animadamente se eu poderia ficar com a Lilo. Eu fiquei confusa, mas eu não poderia deixar ela sozinha. O Glenn saiu e me sentei ao lado da cama da Lilo. Era difícil para mim olhar para a pobre garota e virei meus olhos para a janela. E então eu vi uma figura escura escalando a cerca. Meu coração afundou. Alguém invadiu as terras do Glenn? Não tive tempo para pensar, então meus olhos caíram sobre o atiçador perto da lareira. Eu peguei e caminhei lentamente até a entrada dos fundos. A maçaneta da porta girou e gritei com o ladrão. Mas quando o vi, fiquei surpresa. Era o Billy! Ele me elogiou cruelmente por levar ele à casa de um homem rico. Eu não poderia deixar ele roubar do Glenn. Você não ousaria, Billy! Mas então ouvi as sirenes da polícia. Droga, Billy! Vamos para a cadeia agora! Meia hora depois, o Billy e eu estávamos na delegacia. Eu estava desesperada, mas de repente o Glenn entrou na cela com um policial. O policial bravejou que estávamos livres e o Glenn nos disse severamente para seguir ele. Ele nos levou a um café próximo. O Billy e eu nos sentamos cuidadosamente em frente a ele. Eu me senti como uma garotinha que faz algo errado. Mas o Glenn de repente suspirou e disse: "Eu sou seu pai." O quê? O Billy e eu nos olhamos consternados. Ele pediu para terminar de ouvi-lo. O papai estava proibido de se comunicar conosco desde que a mamãe havia conquistado a guarda plena e ele queria tanto isso.
Meus punhos cerraram de raiva. Se você quisesse se divertir com a gente, você não teria uma amante. Mas meu pai ficou confuso e disse que ele era jovem e estúpido. Ele pensou que iria encontrar o amor verdadeiro, mas com o tempo percebeu o que tinha perdido. O Glenn continuou. Ele realmente queria rever o Billy e eu, mas não conseguia decidir aonde nos abordar. Então o Glenn decidiu nos seguir e descobrir que tipos de cafés o Billy e eu gostávamos. No entanto, ele logo descobriu que roubávamos o dinheiro dos homens. Ele estava terrivelmente preocupado e decidiu nos impedir. Como prova de que o Glenn era de fato nosso pai, ele tirou uma foto amassada dele segurando Billy e eu em seus braços. Um nó subiu na minha garganta. Sim, todo mundo comete erros e o Billy e eu não somos exceção. E depois disso pedimos desculpas ao Glenn. Quer dizer, pai. E acho que ele nos perdoou, afinal. Depois disso, eu combinei um encontro entre meu pai e minha mãe. Ele finalmente pediu a ela que o perdoasse pela dor que ele causou. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas. Acho que ela encontrou forças para perdoá-lo. Logo, ela parou de beber e conseguiu um novo emprego. E finalmente fiquei feliz por passar um tempo em casa com a minha família. E o Billy entrou naquela escola de teatro com uma bolsa. Tudo que ele precisou fazer foi comparecer aos exames de admissão na fantasia de uma beldade encantadora. A comissão ficou chocada com o fato de que era um cara parado na frente deles. Meu irmão e eu paramos de trapacear os homens e eu passava a maior parte do tempo com a Lilo. Acho que finalmente percebi que não há nada mais precioso do que a família. E se você quiser manter isso, só se for com boas ações. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!